Voltamos ao debate sobre limites, crianças e adolescentes, com a participação da juíza da Vara da Criança e Juventude, Janete Pantaleão, e da psicanalista Vânia Tardem. Doutora Janete, a respeito da maioridade penal, né, que falávamos, a questão da penalidade, né, que a sociedade entende que as penas para o menor são muito inferiores às penas do adulto. A senhora estava explicando um pouco isso no bloco anterior, a sua visão, né, desse processo. Acho que a gente poderia ainda falar um pouquinho mais sobre pena e talvez investir um pouco também na prevenção desse processo, né, que eu acho que a sociedade e o Estado não estão trabalhando isso de uma maneira adequada, né? Primeiro, doutora Vânia, a questão dos limites, né, das crianças e adolescentes. Quer dizer, nós somos de uma geração de pais, vários pais, que foram educados de uma forma mais ríspida, e outros de uma geração de 80 para cá, 90, já de uma forma mais liberal, achando sempre que estavam dando uma oportunidade para as crianças se extravasarem, fazerem o que elas bem entendessem. E me parece que esse acabou se transformando em um equívoco na educação que os pais fazem com relação aos seus filhos, né? Como que a senhora vê isso? Isso. Precisamos encontrar um meio termo aí, né? Primeira coisa fundamental que é determinante na formação de todo sujeito, de todo cidadão. Ele precisa ter um lugar na vida dos pais, pelo menos na subjetividade desses pais. O que eu estou dizendo? Não é ter um belo quarto decorado na casa, não é nada disso. Mas precisam os pais, quando decidem ter um filho, ou mesmo que não decidem, né, que se deparam com a situação de serem pais, eles precisam saber que isso dá trabalho, que requer investimento, que precisa ter tempo, né? Não estou fazendo aqui apologia que os pais, desde se dedicarem às suas profissões, né, ou deixem de trabalharem, trabalhem menos, não necessariamente, mas precisa algum tempo de investimento para essa criança, precisa. Por quê? A criança se ver nesse lugar de investimento, de eleito ou de excluído por esses pais, vai fazer toda a diferença na vida dela, né? Então, assim, nós, diferente de todos os outros seres vivos, né, o ser humano ele precisa de cuidado, de ser acompanhado, enquanto ele está em desenvolvimento. E o que está acontecendo é que, de uma maneira geral, os pais estão deixando isso muito solto, né? Agora, com todas essas mudanças na vida da mulher, todas essas conquistas da mulher, a mulher também tem ficado muito ausente e, com isso, não culpabilizando aí a mulher, o pai e a mãe são os responsáveis, ou aqueles que se responsabilizam por essa educação, mas precisa ter essa preocupação e esse acompanhamento, assim. Isso vai fazer toda a diferença. Outro dia eu recebi por essas redes sociais um questionamento de uma mãe que achou um absurdo, que se deu conta que num livro tinha alguma coisa, num livro infantil, uma criança pequena, que ela descortava totalmente, que absurdo aquilo num livro infantil. Ela falou assim, então eu vou ter que ler agora todos os livros que meu filho lê? Eu aposto que sim, assim, penso que sim, no sentido não que ela tenha que ler anteriormente, mas ela tem que saber o que ela está disponibilizando para aquele filho, sim, né? Eu acho que uma coisa fundamental também é que os pais, eles estão com muitas dificuldades exatamente de ocuparem e poderem exercer essa função do interdito. O que eu estou dizendo com isso, assim? Tudo não pode. E cabe aos pais. Está havendo uma grande terceirização dessa função, né? E as crianças ficam perdidas, porque ora estão com a babá, ora estão na brinquedoteca, ora estão com os avós, ora estão na casa do vizinho. Enfim, os pais vão arranjando saídas, né, para dar conta de outras obrigações que se colocam na vida sem tomar isso, né? Todo filho, a psicanálise diz isso, todo filho precisa ser adotado. Isso é da ordem do particular, né? O que eu estou dizendo com isso? Não estou falando da adoção judicial, de você ir lá, né, registrar judicialmente. Adoção afeto, né? Isso.
A adoção no sentido de tomar para si, para o responsabilizar-se. E aí o responsabilizar-se tem a ver com isso, com muito afeto, com investimento e também com o colocar limite, enquadrar esse sujeito para viver na sociedade. Muitos pais falam assim, não sei porque que ele tem, eu dou tudo para eles. Isso, talvez tem iPhone novo agora, dei mais não sei o quê, joguinhos, viagem. Mas é exatamente isso, na medida em que os pais não estão podendo dar algo diferente dos bens materiais, né, eles estão fazendo isso. Então, assim, né, eu ouço muitos casais mais novos dizendo isso, né? Não, mas assim, a gente precisa nesse momento se dedicar muito, crescer profissionalmente, ganhar muito dinheiro, porque a gente quer dar o de melhor para o nosso filho, né? E esquece, outro dia eu ouvi uma coisa bonita de uma analisanda, material, né? Uma analisanda minha falando, né, assim, uma pessoa já adulta, mas trazendo essa dificuldade de uma mãe que teve muitos filhos, inclusive ela, mas que nunca cuidou, nunca conseguiu cuidar, né, proteger esses filhos. E ela falando assim, hoje o que de mais precioso uma pessoa pode dar para mim é o seu tempo. E eu acho que a gente está vivendo isso hoje, né, que exatamente as pessoas não têm tempo. Né? Se a gente for pegar a questão das mídias sociais, o que está acontecendo? Uma coisa que seria, né, para nos aproximar, nós estamos cada vez mais sendo mediados pelas marcas e perdendo o que nós temos de humano, né? Assim, até, às vezes, não só a presença, mas às vezes um telefonema, a voz, e na educação isso faz toda a diferença. O olhar que eu dirijo ao filho, né? A voz, a entonação, mais do que eu mandar simplesmente um WhatsApp, a entonação com que eu falo, isso vai dar um valor diferente à minha palavra. E as pessoas estão deixando isso se perder, né? Estão deixando de ser pautadas pelos veículos de informação, de comunicação. Né? E aí tem um filósofo francês que diz isso, assim, quando eu não tomo, né, quando eu não dou um lugar ao meu filho, eu cai nesse lugar ele trabalha a palavra em francês, o abandonner, né? Eu entrego ela ao bando. Então ela vai procurar uma tribo que a acolha, onde ela veja que tem um lugar, onde ela se identifique, onde ela se sinta pertencente, né, a tem alguma referência, né? É verdade. Porque os pais não são só aqueles que passam o sobrenome, né? Isso é importante também, isso marca, engendra essa criança numa família, numa geração, né? Numa cadeia geracional. Só que isso não basta, né? Ele precisa se sentir pertencente, parte, né? Que alguém se preocupa, que alguém lhe dá um lugar. Isso vai fazer toda a diferença na vida do sujeito. Nós vamos ao último intervalo e voltamos já com o nosso debate. Fique conosco.